Boa noite, tudo bem? Como vai? Espero que esteja bem. Eu estou ótimo. Este Renato Responde é o quarto que eu gravo hoje. Agora nós decidimos que eu vou gravar todos no mesmo dia. Fica mais fácil, porque quando eu gravava depois de mostrar uma casa, eu já estava cansado. E aí, geralmente as casas são vazias, não tem lugar para sentar e é mais difícil. Então, nós resolvemos fazer os Renatos Responde, esse quadro aqui do escritório, porque é muito mais fácil sentar aqui no ar-condicionado. Hoje está frio, então você pode ligar o aquecedor, entendeu? E fica aqui sentadinho, tomando café, que na casa não tem café. Renato, hoje a sua xícara é mais simples. Olha, ela é simples, mas ela não deixa de ser bela. Ela é um perfeito exemplo da xícara do dia a dia. Não pensa que eu tomo café aqui no escritório todo dia naquelas xícaras lindas, não. Os clientes tomam, todas as vezes. Eu geralmente pego essa daqui mesmo, né? Por quê? Porque eu sou desastrado. As coisas caem das minhas mãos. Eu não sei explicar por quê e quebra. E eu não gosto de quebrar as coisas bonitas que eu compro. Então essa aqui eu uso no dia a dia. E eu peguei essa daqui. Eu fiz um café fresquinho para mim, quentinho. Uma delícia. E agora nós vamos começar, depois da vinheta. Vamos lá então. Hoje nós temos 4 perguntas. Eu vou encostar um pouquinho aqui, porque é mais confortável assim. Eu já levantei a cadeira porque eu sou baixinho, né? E essa mesa que eu fiz é um pouco mais alta, porque é uma mesa de desenho. Então eu fico mais confortável assim, tá bom? Vamos lá então. Renato Drirlon. Espero que eu tenha pronunciado certo, tá bom? Vamos lá, Renato, qual foi a maior extravagância que você já viu em uma casa ou em uma reforma feita por clientes mais afortunados? E qual foi o caso da maior avareza? Olha, deixa eu ver. Avareza é fácil, tá? Mas avareza geralmente tem um monte. Mas tem uma que para mim foi o fim da picada. A maior extravagância que eu já vi alguém fazer foi um cliente que queria uma adega. Ele contratou uma empresa de marcenaria aqui que fez uma adega na entrada que custou $40 mil. Isso é realmente uma extravagância, né? Custou $40 mil. Aí o resto da casa? Do resto da casa ele gastou 150. Então assim, ficou aquela... Ele não é cliente meu, tá? Então assim, não tem perigo dele assistir. Ficou aquela casa com aquela adega gigantesca, maravilhosa. Para quem gosta de vinho, toma e entende, eu entendo fazer. A pessoa quer ter, o dinheiro é dela, não é verdade? Quem sou eu para julgar? Ela quer pôr, ela tem o dinheiro, foi ela que trabalhou, espero que tenha sido honestamente. E aí colocou, você quer colocar, coloca. Mas daí para acompanhar uma adega dessa, você tem que ir também. Por exemplo, você viu a casa que eu mostrei há 2 semanas atrás? Não, quando esse vídeo sair vai ser umas 4 semanas atrás, 5 semanas atrás. É uma casa de 2.850.000. De um casal de brasileiros lá em Winter Garden. Ele gastou $1 milhão naquela casa. Então aquela casa realmente, entendeu? Se tivesse posto uma adega de 40 mil, ia combinar tudo. Porque, nossa, ele tinha inclusive lá naquela cozinha externa, aquele mármore que abre assim, que a gente chama de book match, né? Como se fosse um livro. É um espetáculo aquilo. Então, assim, já que vai gastar, gasta tudo, né? Gasta em tudo. Mas não, foi só aquela lá. E a maior avareza foi uma cliente minha, americana, que eu posso dizer porque ela não assiste o canal,
Então foi o seguinte, ela me contratou para reformar a cozinha dela e eu fiz porque a cozinha dela era ridícula. É uma cozinha de uma casa feita na década de 70, super pequena, tudo amarelo. O piso era marrom alaranjado, os gabinetes eram alaranjado, as bancadas eram granito laranja, o backsplash era bege. Então assim, era um show de horrores. Inclusive tem nos vídeos de design, onde tem aquela abertura do design, aparece um pedaço da cozinha dela. E eu fiz a reforma da cozinha dela. Ela gastou 50 mil para fazer aquela cozinha, porque nós tivemos que colocar uma viga de sustentação, porque era uma casa de bloco de concreto de 2 andares e bloco de concreto no segundo andar também. Então nós tivemos que colocar uma viga de sustentação daquela parede para poder ampliar a cozinha, porque a cozinha era um corredor, e aí ampliar para o outro lado e fazer uma ilha tipo península que fica bem debaixo dessa parede. E aí na hora de colocar o exaustor, porque ela comprou um fogão muito bonito, eu falei assim, você precisa colocar um exaustor bom, de pelo menos 700 CFM, que é Cubic Feet per Minute, pés cúbicos por minuto, para sugar toda a fumaça, e ela não é muito caro. Não é muito caro. Então, mas para quem já gastou 50 mil numa cozinha, o que é 1.500 num exaustor de qualidade? E ela foi e comprou um de 380 dólares. E aí, o fogão é mais ou menos da mesma profundidade do balcão. E o exaustor que ela comprou só vinha até a metade. Aí eu fui na casa dela, não sei o que eu fui fazer lá depois, e o marido dela estava cozinhando e a fumaça estava saindo toda para fora. Ele falou assim, mas isso aqui não era para sugar tudo? E aí eu olhei para a cara dela, assim, ela olhou para minha cara e eu falei, tá vendo? Tá vendo que economia besta? Então assim, você compra um negócio desse que só vai sugar fumaça se você colocar a panela na boca de trás. E aí, mesmo que você liga no mais potente do negócio ali, aquela fumaça sai para os lados e pesteia a casa inteira, entendeu? Enche de cheiro, aí o cheiro entra no retorno do ar-condicionado, distribui para todos os quartos, banheiros e closets. Então assim, fica tudo cheirando a comida da cozinha. Então para mim, essa foi a maior avareza. Né, ela ter gasto 50 mil na cozinha e foi lá comprou um exaustor de 380 dólares porque não queria gastar. Isso foi um tiro no pé, tá? Então assim, não faça isso, tá? Se endivida, compra um negócio de qualidade. Eu vou te contar uma história triste. Meu pai sempre, assim, meu pai, ele é médico a vida inteira, né? Meu pai tem uma inteligência fora do normal. Ele é tão inteligente que ele é esquisito, sabe? Eu não sei se ele tem um espectro de autismo, alguma coisa assim, mas é aquela pessoa que tá falando com você, para e vai embora. Ele parece o Sheldon, daquele seriado que tinha os meninos inteligentes lá. O seriado chama Big Bang Theory. Então meu pai é igual o Sheldon, assim, super inteligente e tal. E aí quando você tem uma pessoa assim muito inteligente, geralmente, ou ela é um pouco autista, não sei qual das coisas, tem umas excentricidades, né? Então, por exemplo, meu pai não dava valor nenhum à roupa, ele andava com roupa furada, roupa rasgada, roupa manchada. O que ele dava valor? Ele dava valor a computador, a carro. Então assim, ele tem na casa dele uns 15 computadores que ele não jogou fora. Então tá lá no sótão. E no depósito, né? Que ele não quer jogar fora. Então assim, meio acumulador. Então assim, ele dava valor a essas coisas. Ele dava valor a carro. Mas coisa de casa, sofá, eletrodoméstico, ele comprava o pior
que ele pudesse. Era a coisa assim mais simplória e horrorosa, assim que assim. Outro dia eu falei uma frase para um cliente, ele deu risada. Aí eu falei assim: ninguém vai para esse lugar aqui porque gosta, tá? É porque não tem outra opção. Então tem certas coisas que você tem que comprar, não é porque você gosta, é porque você não tem o dinheiro para comprar uma coisa melhor, né? E quando você faz isso com a pessoa, gera nas pessoas que estão à volta, na esposa, nos filhos, tá, o efeito contrário, né? Se você não quer que a criança saia, que ela vai querer sair, né? Se você não quer que ela se vista de uma certa maneira, que ela vai querer vestir. Então, assim, E toda vez meu pai comprava, meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 4 anos. E quando eu tinha 16 anos, nós morávamos no interior e nós viemos morar em São Paulo sozinhos, eu e meu irmão mais velho. Meu pai colocou a gente nos fundos da loja do meu tio, que tinha uma casa no fundo da loja. Meu tio alugou a loja, e aí atrás tinha um quarto, uma cozinha, um banheiro, um quintal, uma lavanderia, então nós fomos para lá. E meu pai pagava. Então, assim, tudo que a gente tinha lá foi coisas que meu pai não queria mais, ele comprava novo para ele e dava o velho pra gente. Não tinha nada que era novo. E era tudo assim, coisa que já quebrava, era coisa tudo velha, era um fogão enferrujado. Então, assim, eu sempre tive asco disso, né? Então, eu acho que quando você for fazer, faz direito. Quando você for comprar, compra coisa de qualidade, porque as coisas de qualidade, nem tudo que é muito caro é bom. Mas uma coisa muito boa custa caro, né? Custa caro. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha casa, eu acho lindo esses fogões vintage, sabe? Lacanche, Aga, Ilve. Eu acho lindo, mas eles custam 10 mil, 20 mil. O Lacanche custa 50 mil um fogão daquele. Então, assim, isso daí já é por causa da marca, tá? É a grife. Então, isso é coisa para milionário, tá? Porque 50 mil para um milionário não é nada. As pessoas fazem as casas, elas põem pendante de ilha de 5 mil dólares cada um, e tem 3. Então, assim, é muito relativo, né? O quanto a pessoa ganha, o quanto que ela dá. Mas, eu acho que você deve colocar... Então, quando eu comecei a morar sozinho em São Paulo, que eu fiz faculdade, eu comprei uma casa. Quando eu comprei uma geladeira, eu paguei essa bendita geladeira em 36 pagamentos. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para comprar. Eu não sou daquele tipo de... Eu nunca comprei nada à vista no Brasil. Eu nunca tive dinheiro para comprar nada à vista. Eu comprava uma televisão, eu tinha que parcelar. Eu comprava um tênis, eu tinha que parcelar. Eu comprava uma geladeira, uma máquina de lavar, eu tinha que parcelar. Mas eu comprava a melhor que eu podia. Eu posso pagar 50 por mês? Então tá, vou comprar uma de 3 mil. Comprei uma geladeira excelente para minha casa. E o meu pai foi lá e falou assim: nossa, que chique, nem eu tenho uma geladeira dessa. Não tem, porque você não quer, porque o que você ganha dá pra você comprar até uma muito melhor, né? Mas, por exemplo, a Brastemp que eu comprei, a Brastemp tem um valor máximo de geladeira, né? Pela qualidade, durabilidade e tal. Depois que passar disso, aí já é grife, tá? Aí já é grife, é KitchenAid, é Thermador, não sei o que. Daí você paga pela grife, não tanto pela... de ser melhor ou não. E essas coisas acabam virando um casamento, né? Por exemplo, você comprar uma mesa de jantar de 25 mil dólares, a hora que você enjoar dela, você vai ter que engolir aquela mesa, porque você não vai doar uma mesa de 25 mil dólares. E ninguém vai pagar 5 para comprar de você. Não vai. Então, assim, é um casamento. Você compra aquilo, você paga uma fortuna, muito mais do que você pode, você tem que ficar com aquilo lá pro resto da vida. Então, eu acho que você sempre tem que comprar o melhor possível. Você, por exemplo, o que ela fez com o exaustor foi uma economia porca, porque eu expliquei tudo para ela, mas ela não
não quis saber. Ela falou, não, eu quero, não vou, tal, e comprou. Então, assim, na minha casa eu coloquei um super bom. Paguei caro, paguei. Mas paguei, dei um jeito de pagar. Pagou, a gente comprou no cartão, e aí vai pagando o cartão, e aí... E eu adoro, assim, toda vez que vai fazer uma comida com fumaça, você liga aquilo ali e não tem problema nenhum. Deu 1 hora, não tem mais cheiro de comida na casa, entendeu? Então, assim, sempre compra coisas de qualidade, coisas que vale a pena. Foge da grife, a não ser que seja um amuleto, entendeu? Ou, por exemplo, você vai dar um presente de aniversário de 10 anos de casamento. Aí, se você tiver, vai. Se tiver, vai. Eu dei um presente pro Alex de aniversário esse ano que custou uma nota. E ele merece. Porque ele trabalha tanto, ele é tão bom para tanta gente, com tanta gente ele merece. Agora, por exemplo, eu comprei um sapato. Não sei se você viu no vídeo, um sapato de sola vermelha. Esse sapato... Ele é um sapato de grife. Foi a primeira vez na minha vida que eu comprei uma coisa de grife para mim. Eu nunca comprei nada de grife. Ele é um Christian Louboutin, tá? É os sapatos que tem a sola vermelha. Inclusive, nenhum sapato no mundo pode ter sola vermelha porque eles patentearam aquilo ali. E é o meu sapato da sorte, é o meu amuleto. Então, quando eu filmo Casa de Milhões, eu coloco aquele sapato, certo? Então, se for um negócio assim, um amuleto, se você pode, você gosta, compra, o dinheiro é seu, você trabalhou, mas não se endivide, tá? Se endivida para comprar coisas que vão ter funcionalidade, não para aparência, tá bom? Por exemplo, comprei uma geladeira, mas é uma geladeira... Por exemplo, comprei uma batedeira KitchenAid. A primeira vez... Olha, histórias. Sabe qual foi a primeira coisa que eu comprei aqui nos Estados Unidos? Eu cheguei e comecei a morar na casa do Robert, que era o meu namorado. E depois nós casamos. A primeira coisa que eu comprei, que era o meu sonho de consumo, era uma batedeira KitchenAid. Que eu paguei $160 na batedeira. Quando eu cheguei com a batedeira e eu contei para minha sogra, ela falou assim, eu nunca pagaria $160 numa batedeira. Primeiro que ela não cozinhava, nunca fez um bolo na vida dela, nem uma torta, nunca, sempre comprava pronto. Ela falou, pra que tem pronto no supermercado? Ela tinha 65 anos, ela nunca fez um bolo. Ela falou, jamais compraria uma batedeira de $160. Mas olha só, depois de uma semana ela queria colocar luzes no jardim. Aí o filho dela foi lá na loja e comprou as luzes que eram... de eletricidade, de painel solar, tem um mini painel solar na própria luz que ela acende e ilumina o jardim. E ela pagou $160 nessas luzes. Depois de 2 anos, quase nenhuma mais funcionava, estragou tudo. E eu tenho a minha batedeira até hoje, 16 anos, e eu ainda uso e ela ainda funciona, entendeu? Na época era caro? Era caro. Era caro. Dava pra ir na Ross e comprar assim 20 peças de roupa com $160, mas eu comprei a batedeira que eu queria. Então, compra um negócio assim, um negócio que você quer, mas não porque assim, eu sempre soube que a batedeira KitchenAid passa de geração a geração. Tem gente que tem a batedeira da bisavó e nunca quebrou. Então, assim, e hoje uma nova dessas New Edition tal, custa $500 uma batedeira dessa. E eu tenho 2. E outro dia quase que eu comprei outra. Aí o Alex falou assim, pra que você quer outra batedeira? Eu falei, Alex, quantos relógios você precisa? 1? Né? As pessoas têm 10 relógios, tem 70 pares de sapatos. Porque eu não posso ter 3 batedeiras? Eu tenho coisa com batedeira, com coisa de cozinha, então eu vou comprar outra. Só para ficar olhando ela. Hoje eu vou fazer bolo com essa, amanhã eu vou fazer bolo com aquela. Então assim, gasta dinheiro em coisas que duram, tá? Coisas que são essenciais, que vão fazer a sua vida melhor, mas foge um pouco da grife, tá? Por exemplo, agora eu preciso de um carro maior. O André precisa de um carro maior, pela quantidade de coisas que a gente compra e carrega no carro, e carrega a gente e tal. Então, assim,
Uma Mercedes que vai te dar o status vai custar 150 mil, mas ainda é pequena. Ainda é pequena. Então, assim, sabe? Foge, a não ser que para você não tenha problema, né? Se não tiver problema, o dinheiro não for problema, você tem 150 mil para você, é a mesma coisa que 10 mil para mim, então vai lá e compra mesmo, que faz um gosto. Porque dinheiro no banco, depois a pessoa morre e quem pegar esse dinheiro vai gastar. Então, assim, use, mas use com sabedoria. Vamos lá, falei demais. Segunda pergunta. Clique, clique. Renato, eu também sou corretora de imóveis e acredito que você enfrente uma situação parecida com a minha. Qual a situação? Muitas pessoas entram em contato mais por curiosidade do que por real interesse em comprar. Quais são, na sua experiência, os sinais de que o cliente não tem condições ou intenção de comprar e apenas busca informações? E como você lida com isso de forma equilibrada e profissional? Pergunta feita por Viviane. Viviane, olha, uma das melhores perguntas que eu já vi nos últimos meses. Olha, Viviane, esse assunto é muito sério. Vai dar um Renato Responde comprido aqui. A nossa profissão realmente não é fácil. As pessoas pensam, ai, corretor de imóveis, tá sempre de carrão, tá sempre bonito. Não tem ideia. Outro dia eu vi um cliente falar assim, eu ouvi de um cliente, a pessoa quando já tentou tudo na vida e não deu nada certo, ela vai ser corretora de imóveis. Bom, se a pessoa não deu certo em nada na vida, ela não vai dar certo como corretora de imóveis também, porque não é fácil. Não é fácil, tá? Não é fácil, é difícil. E existem essas pessoas que usam o seu tempo e os seus recursos sem ter intenção, por curiosidade. Eu falo abertamente com o cliente, eu pergunto assim, você está vendo por curiosidade, se a sua intenção é curiosidade, é informação ou você quer realmente comprar? Eu pergunto na cara, né? Aí você já vai saber pela resposta se a pessoa quer comprar ou não. Às vezes, por exemplo, tem tido algumas coisas aqui de trote. Tem tido trote aqui em Orlando. Ontem mesmo eu bloqueei um homem no meu celular porque esse cara tá conversando com 10 corretores há anos. Ele deve ter algum tesão de se fazer por rico e ligar para as pessoas e contar a história da vida dele e falar que ele é bilionário. Primeiro que eu nunca vi um bilionário falar que ele é bilionário, né? E assim, eu bloqueei porque tem tido, o ano passado também teve uma mulher que veio e já contou a mesma história para todo mundo e fica pedindo para você ir gravar a casa ali, filmar ali e tal, e perdendo tempo de todo mundo. Agora, para esses, eu vou dar um recado. Nós temos um grupo de corretores aqui. Quando alguém desconfia de alguma coisa assim, é só botar foto lá, a gente fica sabendo de todas as pessoas que estão conversando com essa pessoa. E foi assim que nós desmascaramos o último, que estava falando com 8, contando a mesma história. E às vezes história diferente. Então, a primeira coisa que eu faço eu pergunto, né? Se a pessoa responde, não, por enquanto nós estamos coletando informações, então eu falo para ela assim, então aqui está o link do Zillow, você pode procurar por aqui, eu posso colocar você num robô do sistema para mandar casas para você periodicamente e tal, porque a pessoa pode estar curiosa, mas ela pode se tornar um potencial comprador. Por exemplo, quando você trabalha numa loja, isso é uma coisa que eu aprendi com o meu irmão Alexandre. Ele falou, todo mundo que entra na loja, você tem que acreditar que ele vai comprar. Porque se você acha que ele não vai comprar, você não atende ele bem. E às vezes ele vai comprar. Eu tive uma experiência assim com meu cliente japonês de 80 anos. A primeira reunião que eu fiz com ele, ele falou para mim assim, se tiver uma oportunidade aí, vai mandando para mim. E você sabe quantas vezes eu já escutei essa frase? Umas 50 vezes em 14 anos. Umas 50 vezes. E sabe quantas pessoas que falaram isso compraram? Só ele. Ele é o primeiro que disse isso e comprou. Inclusive eu falei para ele, eu achei que você não ia comprar. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque você falou
Ah, se tiver uma oportunidade, porque assim as pessoas falam, a pessoa que quer oportunidade. Eu também quero oportunidade. Todas essas pessoas que, quando tiver uma oportunidade você me manda, eu mandei oportunidades. As pessoas nunca compraram. Nunca, nunca, em 14 anos. Então a estatística das pessoas que falam isso e compram é quase zero. Então a pessoa falar uma frase dessa, se você achar alguma coisa boa, manda para mim. Tá? Essa é uma coisa que estatisticamente é zero. Outra coisa quando você manda, a pessoa não gosta, você manda, a pessoa não gosta, aí a pessoa fala, não, mas eu queria que tivesse uma lavanderia grande, aí você manda a lavanderia grande, ela também não sei o que, aí você já começa a desconfiar. Nós tivemos uma cliente assim, que tomou o tempo do Ricardo por meses, e mostra essa, e mostra essa, e mostra essa, e sempre tinha um problema. Aí ele chegou e falou assim, olha, ela gostou de 2 casas e ela quer que você vá lá filmar. E eu já estava desconfiado dessa mulher. Eu falei, vamos fazer o seguinte, muitas dessas casas de milhões, o corretor, ele quer que você mostre a carta de pré-qualificação se você vai financiar, ou o proof of funds, o extrato bancário de que você tem capacidade para comprar, para você visitar o imóvel. Imóveis de 30 milhões, você não fala que você quer comprar e você vai lá e entra e olha lá dentro. Você tem que mostrar o extrato bancário. Você tem que mostrar o extrato de que você tem. Aí, se você mostra, o corretor vai lá e entra com você. E eu falei isso para ela. Falei, olha, o corretor pediu para mostrar o Proof of Funds. Você falou que é à vista, né? Então, se você mostrar o Proof of Funds, ele deixa eu entrar para filmar. E ela desapareceu. Ela desapareceu. Pode ser que ela tenha desaparecido porque ela não quer mostrar o extrato bancário dela? Pode ser. Mas desde o começo, ela já sabia que uma compra à vista aqui nos Estados Unidos tem que mostrar o extrato. Ela já sabia. E ela falou que tudo bem. Então, assim, ela ficou no nosso pé, assim, quanto tempo? E aí, eu dei graças a Deus, porque daí parou de me encher, tá? Parou de me encher e não é sério. Então, eu acho que esses são sinais. A pessoa não gosta de nada e o negócio se arrasta, né? Não gosta de nada e o negócio se arrasta. Agora, o pior que eu acho, Viviane, por exemplo, a diferença da corretagem aqui no Brasil, daqui dos Estados Unidos, do Brasil, é que no Brasil, pelo menos o que eu sabia, os imóveis pertencem às imobiliárias. Então você tem que contatar vários corretores para ver se eles têm alguma disponibilidade naquela imobiliária. Tanto que alguns clientes, eles entram em contato comigo e eles falam assim, o que você tem? Eu falo, o que eu tenho, a Flórida inteira eu tenho. Porque aqui nos Estados Unidos, você tem à sua disposição a Flórida inteira. Você pode ser o corretor para comprar a Flórida inteira. Agora, é considerado antiético nos Estados Unidos você trabalhar com 2 corretores. Tá? Seria porque assim, a relação do corretor e do cliente é uma relação de namoro, né? Você sai, você mostra, você vai jantar, você fala no telefone e tal, não sei o que e tal. E se você estiver namorando com 2 ao mesmo tempo? Ou se você estiver num date com 3 ao mesmo tempo? É considerado a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Então, assim, os clientes brasileiros sabem disso, né? E existe uma lei aqui, e agora, por exemplo, aqui em Orlando, na Flórida, existe até um documento que é um contrato de exclusividade que você dá para o cliente assinar, né? Para ele trabalhar só com você. E se você não estiver contente com o corretor, você simplesmente fala para ele que você não está contente e você vai contar com outra pessoa. Eu já tive cliente que falou isso para mim. E eu não fiquei bravo, não. Agora, eu fico bravo se eu descubro que a pessoa, sem me dizer, foi lá, olhou o imóvel comigo, sentou, tomou meu tempo, fez reunião,
fez isso, foi na minha casa, usou meus recursos, andou no meu carro, gastou a minha gasolina o tempo todo e estava fazendo isso ao mesmo tempo com outras pessoas e comprou com uma outra pessoa. Aí eu acho que não é uma coisa honesta e ética se fazer, né? Devia ter trabalhado com um corretor só, porque você não precisa de 2 ou 3. Podia ter consultado 2 ou 3? Podia. Aí você se pega num e vai só com aquele. Mas não fica levando no banho-maria um monte, usando o tempo e os recursos das pessoas, e depois aí você tem que ficar com um e trair os outros 2. Né? E depois ainda tem a cara de pau de ligar para mim e falar assim, mas eu quero que você decore. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí eu vou dizer para você, não é que eu faço por vingança, mas eu não tenho a motivação de trabalhar para aquela pessoa. Eu poderia, faz e cobra o dobro. Nem se for o triplo. Eu faço as coisas de coração. Eu faço as coisas por amor. Eu fui traído, eu não tenho mais motivação de fazer a casa daquela pessoa. Porque quando eu pego o cliente, eu vou com ele e a gente olha, eu já mostrei 40 casas para um cliente. Eu sou incansável. Ele compra. E aí agora a gente vai reformar. E agora a gente vai decorar. E aí quanto mais eu sei dele, da vida dele, da esposa dele, dos filhos dele, mais estreita essa relação e melhor o trabalho fica. Agora, quando já começa desse jeito errado, como é que termina um negócio que começou errado? Entendeu? Então, assim, eu não tenho a motivação. Eu não vou fazer com amor, com carinho, porque eu fico me sentindo usado. Você não se sentiria? Tenho certeza que você se sentiria, né? Depois de ter investido. E assim, são horas tempo no telefone respondendo perguntas e mostrando isso, e explicando, e ensinando. Depois reunião virtual, depois reunião pessoal, depois vai no banco, e depois é isso, e depois aquilo, para depois a pessoa fazer uma coisa dessa. Então é isso que eu acho que é o pior. Esse negócio que você falou, da pessoa só estar com curiosidade e tal, a gente precisa ter que tomar cuidado para não achar que está todo mundo só com curiosidade. Porque tem gente, eu já tive muitos clientes que falaram assim, eu quero ver, mas eu não vou comprar, porque eu não tenho dinheiro. E essa mulher que falou que não vou comprar, ela comprou 4 casas. Ela comprou aquela que ela viu, aí o marido dela ligou, falou, a vizinha saiu, eu quero comprar também. Ela comprou da vizinha. Aí depois ela ligou 6 meses depois, quero comprar essa outra. Depois compraram 4 casas. Então tem que ter um pouco disso, de você acreditar, né? E se você não estiver tão ocupada, não tem problema de você levar aquela pessoa e mostrar. E não fica se sentindo como se você está sendo usado toda hora. Não, vai, é o teu trabalho. Quando a gente vende uma casa, a gente ganha muito bem. Esse salário que você ganhou cobre esses outros que você vai mostrar e não vai fechar, entendeu? Agora, você atendeu a pessoa tão bem, pode ser que ela não compra, mas alguém vai falar para ela assim, tô precisando de um corretor, ela vai lembrar de você e ela vai recomendar você. E assim você vai, e a sua rede vai aumentando. Nada, você consegue um contato, né? Você consegue um contato, você cria conexões. Isso tudo para a profissão de corretor é o principal. Agora, uma coisa que eu não faço, marca aí, viu? Eu não faço. A pessoa entra em contato e fala, nós estamos em Orlando de férias e nós queríamos ver imóvel. Sabe quantos eu atendi assim, em 14 anos? Nós estamos de férias e queremos ver mais de 20. Sabe quantos compraram? Nenhum. Porque a pessoa que vem de férias, ela veio de férias. Ela não veio para comprar o imóvel. Ela veio de férias. Ela está aqui para passear. E aí, assim, é cansativo ir 15 dias no parque. Mas tem dias que estão livres. Aí tem um dia assim, vamos ver imóvel? Pega um corretor aí, vamos olhar os imóveis, olhar como é as casas dos americanos e tal. E que é só passear e ver imóvel. Então, assim, quando eu era um corretor novo, que eu não tinha
clientes e que eu precisava e assim que você não tem vendas e não tem, faça. Então eu passo para os novos. Eu mesmo não vou, de jeito nenhum. Teve um cliente que ligou, nós estamos livres, ligou, eu fiz reunião com ele, daí ele mandou uma mensagem, nós estamos aqui em Orlando já faz 7 dias e nós estamos com o dia livre amanhã e nós queremos ver uma casa de temporada, uma townhouse, uma casa single family e não sei o que. Eu falei, meu amigo, pra mim, pra Moá, você vem mandar uma mensagem dessa 8 horas da noite pra Moá. Primeiro, que precisa de tempo para você fazer pedir as visitas nas casas. São 24 horas se a casa não estiver vazia. As melhores provavelmente são ocupadas e você tem que pedir. Segundo, tem que ter tido uma pesquisa e ter uma conversa. Então a pessoa sumiu. Aí chega aqui de paraquedas, acha que eu, com a agenda que eu tenho, eu vou conseguir atender no dia seguinte a pessoa querer ver 4 casas. Agora me fala, com a agenda desse jeito aqui, você acha que eu tenho tempo para aprender? A pessoa chega, me liga 9 horas da noite para eu sair no outro dia seguinte e mostrar 4 casas em 4 lugares diferentes da cidade, sendo que as possibilidades da pessoa comprar são mínimas? Não. Então, assim, eu tenho corretores que ainda não têm clientes que eu posso passar essa pessoa e falar, a pessoa quer olhar, você leva? Eles levam, tá? Porque quando você está no começo, você não tem cliente, você fica praticamente só tentando achar cliente. Então, quando um cai, é uma maravilha. Mas a possibilidade de que a pessoa que está aqui passeando vai comprar e olhar é pequena. Nunca tive um, em mais de 20. E depois essas pessoas desaparecem, tá? Elas desaparecem, aí você manda mensagem, aí, gostou? É o que você está procurando? Tal? Nem te responde mais, tá? Viviane é de Itajaí, Santa Catarina. Coincidentemente, o Lucas, que faz a edição dos vídeos, também é de Santa Catarina. E, se você é de Santa Catarina, escreve aí a cidade que você me assiste, tá bom? Vou adorar ler nos comentários. Obrigado, Viviane, da sua pergunta. Terceiro, Renato, gostaria que você comentasse um pouco sobre o aumento de brasileiros que estão se mudando para a Flórida. Você tem percebido alguma mudança cultural local por conta desse crescimento? E na sua visão, os brasileiros que você conhece têm contribuído de forma positiva para a comunidade nos Estados Unidos? Quem fez a pergunta foi a Daisy. Olha, Daisy, esse grito do Vicente aqui foi brincadeira, tá? Existem muitos brasileiros se mudando para a Flórida e para Orlando. Mas, se você quiser saber, eles são só 3% da população atual. Não é nada, não é nada. Às vezes, se você for em um lugar que tem muito brasileiro, você vai ver no supermercado só português. Mas assim, é uma concentração ali, né? Como, por exemplo, um Winter Garden, Celebration. Mas, tirando ali, você passa despercebido. Então, 3% não é um número que vai fazer com que mude a cultura do lugar. É diferente de Miami, por exemplo. Miami deve ter mais que 50%, entendeu? Então, assim, os cubanos, os porto-riquenhos, os dominicanos, tal, eles mudaram a cultura de Miami. É uma cultura latina, uma cultura festiva, tal. Algumas coisas que acontecem aqui, e por exemplo, no sul da Flórida tem o Brazilian Day, que eu não gosto, nunca fui e nunca irei, né? Porque eu acho que é o carnaval meio brasileiro, meio sem educação. Então, eu não acho que tem mudança. Tem alguns supermercados brasileiros, né? Uma coisa que eu percebi, que é uma mudança. Eu acho que é uma mudança cultural. Quando eu mudei para cá, 16 anos atrás, não tinha panetone no supermercado. Você tinha que ir lá na International Drive comprar no supermercado brasileiro. Hoje, quase todo Publix tem panetone para vender. Não tinha leite condensado nem creme de leite no supermercado.
Você tinha que ir lá na International Drive comprar. Hoje já tem. O Publix, que é a maior rede de supermercados aqui da Flórida, e o Walmart, tem leite condensado e tem creme de leite. Você vê alguns produtos da Balduco no supermercado americano. Então, assim, isso mudou. Tem razão, isso mudou. Tem Guaraná Antártica também. Tem Guaraná, o Dani falou, tem Guaraná Antártica também. Então, assim, quando o povo começa a comprar muito, aí... Então, assim, mudaram algumas coisas, mas eu acho que não tem alguma coisa cultural, muito cultural, uma mudança cultural. O que seria uma mudança cultural? Assim, por exemplo, as pessoas que não tomavam banho agora começam a tomar banho. Não acho que tem nenhuma mudança muito cultural, tá bom? Mas tem mais aí na sua pergunta. Se os brasileiros têm contribuído. Olha, realmente tem, viu? Nós temos quase todas as profissões, tem brasileiro aqui em Orlando. Tem eletricista, tem encanador, tem ar-condicionado, tem piscineiro, tem cortador de grama, tem pintor, tem empreiteiro. Então eu acho que assim, e tem muitos homens de negócios que têm fábricas, escritórios, advogados brasileiros, contadores. Então todo esse povo trabalha e paga impostos, né? É o problema do Canadá agora, né? O Canadá abriu tanto a imigração lá que o problema gerou uma crise imobiliária no Canadá, não tanto porque vieram muitos imigrantes, mas porque porque o imigrante que foi qualificado, ele trabalha, mas geralmente um imigrante trouxe 3 que não trabalham. Pais, avós, crianças, e aí começou agora tá um déficit lá, assim, tanta gente para alimentar, para isso, para aquilo, e não tem tanta gente pagando imposto e contribuindo. Aqui não, as pessoas trabalham, quase todo mundo trabalha e as pessoas pagam bastante imposto. Então, contribuiu sim, viu, Daisy? Contribuiu e continua contribuindo. Tá bom? E a última pergunta de hoje. Renato, você sempre tão simpático e elegante. Muito obrigado. Bondade sua. Gostaria de saber se nos Estados Unidos é possível construir casas segundo o estilo do arquiteto Achilles Nicholas Kilares. Litoia, eu não sei direito o nome. Gente, só você mesmo com esse nome para querer uma casa igual ao do Achilles Nicholas Kilares. Gente, ele não faz casa, ele faz espaçonaves, né? Esse arquiteto, ele é... Imagina assim, se o Niemeyer tivesse nascido de novo e tivesse crescido assim com telefone celular e inteligência artificial, tal. As casas desse homem são verdadeiras assim espaçonaves, tá? Elas não parecem casa, tá? Elas parecem assim um museu de arte, um cenário de um filme futurista, é um negócio assim. Mas eu vou dizer para você, independente, porque assim, gosto tem para tudo, tem bom gosto, tem mau gosto, tem gosto mais ou menos. Então eu não vou dizer que as casas deles são de mau gosto, de maneira nenhuma, porque é um tipo de arte, né? A arquitetura, a profissão arquitetura faz parte de artes e comunicação. Então, eu não vou dizer que as casas que ele faz são feias. Mesmo as casas que são feitas no Brasil hoje, com essa arquitetura, esse pós-modernismo aí, e eles são... não dá para você dizer que é feio, não é feio. A pessoa vê e ela não gosta para ela, tá? Ela não gosta para ela. Então é uma obra de arte, é uma escultura, né, ao ar livre. Tem algumas coisas que eu discordo, por exemplo, para que uma pessoa precisa ter uma porta de 7 metros, né? Você vai abrir a porta, né? Um pernilongo que entra numa porta assim de 2 metros, uma de 7 metros, multiplica esse número de pernilongos por 7, né? A poeira que entra numa porta multiplica a quantidade de poeira por 7. Então, assim, eu não acho que precisa ter uma
uma porta de 7 metros. E eu não sei qual que é o objetivo dessa porta de 7 metros. Mas a arquitetura moderna é uma coisa que precisa ser apreciada também. Tem gente que gosta. Graças a Deus, né? O mundo seria muito chato se todo mundo gostasse da mesma coisa, você não acha? Né? Se todo mundo gostasse, que nem eu, do estilo colonial georgiano. É o meu preferido. Estilo colonial georgiano. Se todo mundo gostasse do estilo colonial georgiano, o mundo seria todinho de casas georgianas e seria muito chato. Seria muito chato. Pra você ter uma ideia, se você, por exemplo, pense no carro mais lindo que você acha que existe hoje. O carro mais lindo de todos. É uma Land Rover Sport. Aí imagina, se todo mundo só tivesse essa Land Rover, todos os carros da rua fossem essa Land Rover, você ia querer ter um? Não tem mais graça. Não tem mais graça ter uma, né? As pessoas têm pela... quanto mais caro, mais escasso. E quanto mais escasso, mais a pessoa quer. Então é assim. Então assim, tem umas casas modernas aqui, futurísticas, tal. Quando é assim um bairro mais ou menos assim, tudo bem, tem cara de empresa. Não pode ser que tenha. Mas quando a gente assistia filme do 007 lá da década de 80, 90, aparecia essas casas, todos nós achávamos lindas e maravilhosas, né? Agora, quando fica muito popularizado, aí realmente perde um pouco o sentido, porque daí fica todo mundo igual, né? Até o Alex reclamou outro dia, ele falou assim, nossa, a gente já viu esse vídeo. Eu falei, não vimos. Eu já falei isso aqui, né? A gente viu esse vídeo. Não vimos. Vimos, não vimos, vimos, não vimos, vimos, não vimos. Aí eu falei, esse vídeo foi 3 horas atrás colocado. Ah, mas é tão parecido, é tudo igual. É, tudo igual, acaba ficando tudo igual, porque não tem muito o que se inventar. Acaba usando... E as tendências, é a pior coisa fazer uma coisa de tendência da moda. O ripado, por exemplo, né? Pois, era lindo de morrer, agora virou, né? Então assim, quem pôs, ou vai ficar com aquilo ou vai tirar, né? Ou vai arrancar, ou fica. Então assim, até um pouco, né? É bonito, dá uma certa textura na parede. Então assim, eu não compraria uma casa desse arquiteto. Eu não moraria numa casa desse arquiteto, porque eu acho muito fria. Eu acho muito impessoal. Eu, assim, da minha lembrança, arquitetura, design de interiores, tem tudo a ver, assim, com a sua lembrança, a sua infância e tal. Então, a minha infância, a minha lembrança eram em casas mais tradicionais, em coisas que tem cara de casa, os cheiros, os bolos, os cafés, as mesas, as cortinas das janelas, né? Então, assim, é isso que me traz esse aconchego, porque... com respeito a pé direito alto e vidro, né? É legal uma parede de vidro? Mas não pode ser tudo de vidro, porque chega uma hora que você tem a necessidade de uma parede. Você tem a necessidade de entrar num lugar que você está entre paredes e você se sente seguro. Isso é da natureza animal no planeta inteiro. Ele tem que entrar num cocum, ele tem que entrar num buraco para se sentir seguro e protegido. Então, você tem uma casa de pé direito alto na sala, tudo bem, mas chega uma hora que você cansa daquele pé direito e você quer se recolher. E aí você vai pro quarto, pra sala de TV, que tem um teto mais baixo, que tem as paredes, que tem a cortina, e ali você fica quieto e você se sente bem, você se sente seguro. Não é tudo aberto e de 10 metros de altura o tempo todo, entendeu? Então, assim, as casas que ele faz pra mim são mais ou menos assim, dá esse sentimento de não pertencimento. Tá certo? E de descaracterização. Então não é uma casa que tem o caráter e a personalidade da pessoa. É uma casa, assim, que é uma obra de arte, tá? Mas tem gente que é apaixonada por isso. E não tem nada errado de gostar, tá bom? Se alguém falar pra você que é errado você gostar disso, você entra por aqui e sai por ali. Você pode gostar do que você quiser, tá bom? Não tem certo nem errado. Agora, eu posso construir uma casa assim? Pode. Você compra o terreno,
É lógico, se for num condomínio, tem casa que não é de condomínio, mas se for num condomínio Interpark, no Interpark eu vejo uma casa dessa ser aprovada, porque tem casas bem modernas lá. Mas, por exemplo, no meu condomínio não seria. A associação de condomínios não deixaria. Eles não estão deixando construir essas Mickey Mansions, sabe, de construtora. Eles não estão deixando. Então a pessoa quer comprar, demolir, construir uma casa dessas, eles não... No meu bairro eles não deixam. Tem que ser esse estilo mais tradicional, contemporâneo. Tem que ter um pouco para não destoar, para não ficar um negócio totalmente esquisito. Um elefante branco no meio do Monte Preto. Então, agora o Windermere já tem muitas casas modernas, futurísticas que você pode ver. Se a sua casa não for vista da rua nem do vizinho, você pode fazer o que você quiser. E se não puder nesses lugares, você compra um terreno em Claremont, no Bela Colina e tal, e faz lá, tá? Pode fazer sim. Então é isso, gente. Muito obrigado e eu espero que você tenha gostado das perguntas e das respostas. Semana que vem tem mais. Tem mais 4 perguntas e na outra semana também tem mais 4 perguntas. E eu vejo vocês na quinta-feira. Né? Na quinta-feira nós sempre mostramos uma casa à venda. E embora eu sei que as pessoas gostam de ver as casas simples também, e eu também gosto de entrar em casas mais simples, mas eu vejo que as pessoas gostam muito de ver as casas que a gente não poderia entrar, não é? Por exemplo, você anda, você dirige e você sempre vê uma casona e você fala assim, queria tanto ver por dentro, e eu vou lá dentro e mostro para você, né? Eu mostro para você como ela é por dentro. Então a gente tem se concentrado mais nessas casas espetaculares, mas de vez em quando eu mostro uma simples também para a gente, porque eu sei que muitos inscritos do canal, as possibilidades deles são diversas casas e é legal ver todo tipo de casa, tá certo? Muito obrigado novamente, tenha um excelente resto de domingo, espero que você descanse bem e tenha uma ótima semana de trabalho, tá bom? E eu vejo vocês na quinta-feira, encontro marcado. Tchau! Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho, comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.